Bom dia, bom dia. Vamos tentar mais uma vez, né? A paz do Senhor Jesus. A transmissão estava ruim. Vamos tentar mais uma vez. A internet deve estar com algum probleminha aí. Amém? Mas vamos continuar, vamos persistir. Mais um dia nós temos a oportunidade, como eu estava dizendo, de estar na presença de Deus. Mais um dia a oportunidade de nos colocar diante dele, sermos transformados, sermos moldados de acordo com a vontade da palavra do Senhor. Amém? A paz, Sá, bom dia, Deus abençoe. A vista, é o chroma key que eu botei aqui no fundo. É brincadeira, gente. Bom dia, mãe, a paz, Deus abençoe. Amém? Bom dia. Então, o que eu quero compartilhar com vocês, bom dia, Pai, a paz, Deus abençoe. O que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é algo que está dentro da oração em que Cristo nos ensinou, né? Quando os discípulos pediram para Cristo como eles deveriam orar, Cristo lhes ensinou a oração que hoje nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, né? E a oração do Pai Nosso é simplesmente fantástica, uma oração completa, uma oração em que ela abrange várias áreas das nossas vidas e nós ainda vamos ter a oportunidade de falar detalhadamente acerca da oração do Pai Nosso. Não vamos fazer isso hoje, não vamos fazer isso nessa semana, mas nós vamos fazer isso. Eu prometo, é um compromisso meu com vocês, que nós ainda vamos fazer uma sequência de lives acerca da oração do Pai Nosso. Amém? Bom dia, Carol, Deus abençoe. Mas hoje o que eu quero chamar a atenção para vocês, com vocês, é o texto em Lucas, capítulo de número 11, onde Jesus ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso, verso de número 4. Então ele começa lá no verso de número 2, então ele os ensinou quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, e aí eu quero chamar a sua atenção. Perdoa-nos, verso de número 4, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Amém? Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos devem. Se a gente for lá em Mateus 6, ele diz o seguinte, Mateus 6, verso de número 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E é interessante porque ontem nós lemos Mateus 7, né? Mateus 7,12 diz, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Ou seja, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a perdoar, a pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos pecadores. Que perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, assim como nós perdoamos as nossas dívidas. Logo depois ele ensina os discípulos a fazer aos homens o que quer que os homens façam para nós, para eles no caso. Então, me chama a atenção todos esses textos com o seguinte, por quê? Qual o motivo de Jesus nos chamar tanta atenção acerca dessa questão da reciprocidade, essa questão de tratarmos os outros como nós queremos ser tratados, perdoar os outros como nós estamos perdoando, fazer para os outros o que nós queremos que seja feito para nós.
E a primeira coisa que me vem à cabeça é: Jesus sabia exatamente como seriam os dias de hoje. Isso você pode ter certeza. Ele sabia exatamente o que acontecia naquela época. Ele sabia exatamente, ele conhecia o coração do homem daquela época. E ele conhecia o coração do homem nos dias de hoje. E ele sabia que isso só ia piorar, só ia aumentar esse desejo de se dar bem em todas as situações, esse desejo de estar acima das outras pessoas, esse desejo de crescer, não importa a circunstância, não importa qual o custo disso, não importa quem seja prejudicado com isso. Porque esse é o mundo que nós vivemos hoje. Nós vivemos num mundo tão competitivo, onde não interessa aquilo que eu falei ontem, a relação do ganha-ganha não existe. Não interessa o que eu preciso fazer. Ou eu estou me sentindo prejudicado porque eu estou vendo alguém evoluir, ou então eu estou pisando em alguém para que eu possa evoluir. Eu estou fazendo mal a alguém para que eu possa crescer. E quando na verdade o que a palavra de Deus nos ensina é completamente o oposto disso. O que a palavra de Deus nos ensina é: o que você quer para você, você precisa fazer para os outros. O perdão que você quer para a sua vida, você precisa liberar na vida dos outros. As bênçãos que você quer para você, você precisa fazer para os outros. O que Deus quer o que você quer que Deus haja em seu favor, você precisa agir na vida dos outros. O que você precisa, o que você quer que seja entregue para você, você precisa entregar para os outros. E Deus tem me chamado a atenção para essas coisas porque nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas muitas vezes nem sabem o significado da palavra empatia. Nem sabem como é essa experiência de se colocar no lugar dos outros. As pessoas não conhecem essa sensação, porque nunca fizeram esse exercício. Nunca antes de uma atitude pararam para pensar: se alguém fizesse isso comigo, como eu me sentiria? Nunca antes de tomar uma decisão que envolva outras pessoas, pararam para pensar: se eu fosse o envolvido nessa situação, como é que eu me sentiria? E Jesus tem nos advertido constantemente. Jesus tem nos mostrado constantemente que estamos errados, que estamos seguindo num caminho errado, que estamos nos posicionando de uma forma errada. Jesus constantemente tem nos mostrado isso. Constantemente Jesus tem movido a palavra de Deus sobre as nossas vidas para nos mostrar que o caminho que nos ensinaram a seguir, e eu falo para você, não é culpa minha, não é culpa sua, isso é algo que vem ao longo de várias gerações. É algo que vem crescendo ao longo de várias gerações. Esse espírito de competitividade, esse espírito, não que ele não possa existir, ele pode existir sim, mas ele não pode existir prejudicando as outras pessoas. Eu não posso desejar o primeiro lugar a qualquer custo. Eu posso desejar o primeiro lugar porque eu me esforcei para chegar lá e ajudei várias pessoas ao longo da minha caminhada, que também chegaram junto comigo, ou de repente chegaram perto de mim, ou de repente até chegaram antes de mim. Talvez eu não seja o primeiro lugar, talvez eu seja o segundo lugar, porque o primeiro lugar foi alguém que estava atrás de mim e eu ajudei de alguma forma. Mas nós não conseguimos aceitar muitas vezes esse tipo de coisa. Nós não conseguimos entender essa matemática do reino, onde Deus acrescenta as nossas vidas à medida que nós acrescentamos a vida de outras pessoas. E eu queria deixar essa reflexão para cada um nesse dia de hoje. Tem inclusive
entre as músicas do Ministério Morada, tem um poeminha, né, que o vocalista fala, que chama Matemática do Reino. Procurem depois, é algo bem interessante. E é justamente isso. Ensina você a plantar na vida das outras pessoas o que você quer que aconteça na sua. Ensina você a entregar para as outras pessoas o que você quer que Deus faça para você. Ensina você a perdoar na mesma medida em que você precisa ser perdoado. Reciprocidade, empatia, são essas as coisas que vão mudar o mundo, que vão transformar o mundo. E a verdade é que hoje em dia as pessoas acham que o mundo será transformado em meio a guerras, em meio a manifestações, em meio a tantas outras coisas. Mas a verdade é que a única coisa que vai mudar o mundo é quando todo mundo se colocar no lugar da outra pessoa. Quando todo mundo pensar em plantar na vida do próximo o que ele quer que seja colheita para a vida dele amanhã. Essa é a reflexão que eu deixo nesse dia, essa é a reflexão que Deus me inspirou a trazer para esse dia. E, como eu disse, a oração do Pai Nosso, apesar de ser um texto, um pequeno trecho da Bíblia, um texto curto, ela é muito rica. E eu vou trazer detalhes acerca de cada passagem numa outra oportunidade. Amém? Por hoje nós vamos ficar com essa reflexão e provavelmente amanhã a gente ainda toque nesse assunto, já nos direcionando para o que Deus nos deixou como dever e quais as vocações Ele liberou sobre as nossas vidas para que nós pudéssemos cumprir isso. Amém? Provavelmente vem mais uma sériezinha de mensagem aí, mas nós vamos compartilhando ao longo de cada dia e deixando que Deus flua, deixando que o rio de Deus flua sobre as nossas vidas, seguindo a orientação única e exclusiva do Senhor. Amém? Diferente do que muitos pensam, o que eu faço aqui não tem nenhum tipo de programação, não tem nenhum tipo de planejamento, é simplesmente o fluir de Deus sobre a minha vida e eu sou muito grato pelo que Ele tem feito e espero que você tenha sido abençoado com cada palavra que eu tenho liberado nas manhãs de cada dia aqui nesse lugar. Muito obrigado, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas possam ser alcançadas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e não se esqueça, nós estamos juntos até depois do fim.